Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com vocês, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Preparando o Caminho, um vídeo onde nós vamos aprender juntos da Palavra de Deus, e é esse o objetivo desse canal, como eu disse no primeiro vídeo, que é propagar o Evangelho de Cristo, o Evangelho daquele que morreu e se entregou por nós, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Então esse é o propósito do canal, é esse o objetivo, propagar o Evangelho de Cristo. Então, se você quer fazer parte dessa jornada, se os vídeos têm te edificado, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, porque é a forma como a plataforma entende que esse vídeo tem relevância, que as pessoas gostaram, que é uma mensagem que edifica, e dessa forma a plataforma vai compartilhar para mais pessoas. E como Jesus disse, né, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. É esse o objetivo, pregar o Evangelho de Cristo. Não o meu, não o seu, não o nosso, porque não existe outro evangelho senão o de Cristo. Não existe outra verdade senão a verdade de Cristo. Então, se inscreva no canal, comente e dúvidas ou comentários que vão agregar ainda mais no conteúdo desses vídeos, e que a paz de Cristo esteja com todos nós. E hoje nós vamos falar sobre graça, mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu gostaria de que nós orássemos, pedindo a Deus que Ele traga inspiração, que Ele traga revelação dele, que Ele nos ilumine, para que nós possamos entender a palavra dele juntos, né? Então vamos orar, para que Ele venha nos abençoar nessa mensagem, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, pedindo que o Senhor venha, Pai, trazer a Tua iluminação, Espírito Santo de Deus, trazer a Tua revelação, nos ensinando aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, a tua porção, como a tua Bíblia fala, a tua palavra fala, e para cada um, o Senhor tem uma porção, para cada dia o Senhor tem uma porção. Então derrama a tua porção sobre as nossas vidas hoje, que o teu Evangelho, Pai, inculque na nossa mente, nos nossos corações, que a palavra do Senhor, ela não volte vazia, porque ela gera vida. Então que essa palavra gere vida em mim, gere vida das pessoas que estão assistindo, os meus irmãos, as minhas irmãs, que o teu Evangelho, Pai, flua e cresça em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre graça. E o texto base para essa mensagem está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 22. E a palavra do Senhor diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Amém é um versículo pequeno, mas que carrega um significado, né? Um conteúdo muito profundo. E antes de entrar propriamente nesse versículo, eu queria entender, queria perguntar para vocês se vocês têm entendimento sobre o que é graça. Eu, como cresci, né, no lar cristão, cresci na igreja, eu sempre ouvi falar de graça, né, como favor imerecido. E quando você olha o significado no dicionário de graça, é um ato de benevolência, um favor dado como dádiva, ou seja, é um presente. O presente, a pessoa que recebe não paga por ele, ela só recebe. Assim como Jesus, né, Ele nos deu a vida eterna, a salvação, como um presente, e nós não pagamos por esse presente, e nós não seríamos capazes de pagar. Então, o primeiro nível de entendimento da graça é esse, é um favor imerecido. E Cristo morreu e se entregou por nós para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. Mas nos meus anos de convivência, né, ali na igreja, eu ficava assim, parece que está faltando algo. Eu não tinha entendimento real do que seria a graça e do que realmente ela abarcava, sabe? Então eu ficava me perguntando, até que certo dia Deus ele começou a ministrar no meu coração sobre o que realmente a graça ia, né? Porque ela é o favor imerecido de Deus, mas ela vai muito além. E é isso que nós vamos tentar entender aqui. Ela sim é o favor imerecido de Deus, mas ela ainda vai além. Então nós vamos trazer à luz da palavra esse entendimento. Mas para isso, primeiramente, nós precisamos falar da lei que está contida ali no Velho Testamento. E eu quero que vocês tenham a mente bem aberta, porque esse é um assunto que gera muito polêmica no sentido de algumas pessoas, não sei se às vezes por uma má interpretação ou por aprenderem de forma equivocada, alegam que a lei do Velho Testamento é ultrapassado, que o Novo Testamento aboliu a lei, que Jesus veio para abolir a lei. E, meus irmãos,
essa é uma ideia totalmente equivocada, certo? Quando você vai estudar a Bíblia, você percebe que o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles estão intimamente ligados. Não é possível falar sobre o Novo Testamento sem o Velho Testamento. Os dois estão interligados. E para entendermos melhor isso, nós vamos trazer dois conceitos. O primeiro é o de tipo e o segundo, antítipo, que se complementam. O que seria isso, Felipe? O tipo, ele é uma espécie de prefiguração de algo que está por vir. Vou explicar melhor. De forma resumida, para ficar fácil o entendimento, vamos tratar como se fosse uma espécie de profecia, certo? É uma espécie de prefiguração. Algo que eu fiz hoje que irá se repetir no futuro, que irá se cumprir no futuro. É uma espécie de profecia. E o antítipo é o cumprimento dessa profecia no futuro. A Bíblia é repleta de tipo e antítipo. E nós vamos trazer alguns exemplos aqui. O primeiro, nada mais é do que o Cordeiro Pascal, né? Que é o Cordeiro sacrificado na Páscoa. O Cordeiro que deveria ter no máximo 1 ano de idade. E ele deveria ser puro, não deveria ter se contaminado, ele deveria ser separado. Então, na Páscoa, eram sacrificados esses cordeiros. E quando o povo de Israel, eles pecavam também, um cordeiro, né, ele tinha que ser sacrificado. Existia um derramamento de sangue para pagar por aquele pecado, né, a expiação pelo pecado. E diante disso, Jesus vem no Novo Testamento para ser o cordeiro definitivo. Por isso, hoje, não há mais sacrifícios, não existem mais sacrifícios, porque Cristo foi o cordeiro definitivo que morreu e se sacrificou por nós. Então, o cordeiro que era sacrificado na Páscoa, para pagar pelos pecados também em outros momentos, é a prefiguração do cordeiro verdadeiro, definitivo, que é Jesus que viria no Novo Testamento. Vou dar mais exemplos para vocês e nós vamos ler a Bíblia agora. Então, o primeiro versículo que nós vamos ler, ele está localizado em Salmos capítulo 22, versículo 18, que diz o seguinte: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. E o segundo versículo está localizado em João capítulo 19, versículo 24. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. E os soldados, pois, fizeram estas coisas. Vamos além. Em Salmo 69, versículo 21, diz o seguinte: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. E aí nós voltamos para o Evangelho de João, também capítulo 19, no versículo 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. Então aqui, meus irmãos, nós vemos na palavra alguns exemplos de tipo e antítipo. O primeiro foi quando o rei Davi ele estava passando por uma adversidade, e ele diz, né, ele escreve que estavam dividindo as suas vestes entre si. E lá no Evangelho de João, no capítulo 19, nós vamos ver que quando Cristo estava crucificado, os soldados eles tiraram sorte para ver quem ia ficar com as suas vestes, ou seja, eles estavam dividindo as vestes de Cristo entre si. E a Bíblia ainda fala, para que se cumprisse a palavra que diz: dividiram entre si as minhas vestes. E o salmista Davi disse no Velho Testamento, ou seja, Davi ele passou por uma situação, ele escreveu aquilo, e no Novo Testamento, Jesus vem e vive aquilo. Tipo, antítipo, certo? Tem outro exemplo ainda. O salmista Davi, ainda também passando por uma adversidade, ele diz, né, na minha fome me deram fel de comer, que era uma erva amarga de se comer, né? E na minha sede me deram vinagre de beber. E ainda no Evangelho de João, capítulo 19, a Bíblia nos mostra que Jesus, ele, quando teve sede, os soldados colocaram, né, um pouco de vinagre na ponta, né, de uma esponja, e com a ponta da lança, eles chegaram nessa esponja com vinagre até Jesus, se cumprindo novamente tipo e o antítipo, aquilo que o rei Davi viveu, escreveu se cumprindo em Cristo. Nós temos outros exemplos também. Quais, Felipe? Abraão e Isaac.
quando Deus solicita a Abraão que ele sacrifique Isaac, né, sendo o seu filho da promessa, Abraão não hesita e segue. E até Isaac pergunta: pai, mas o senhor disse que nós iríamos sacrificar, mas cadê o cordeiro? Lembra que eu disse no começo do vídeo sobre o cordeiro sacrificado? Abraão disse: Deus irá prover, confia. Porque Abraão sabia que Deus iria, de alguma forma, mesmo que tivesse que sacrificar Isaac, ele ia trazer de volta, alguma coisa ia acontecer, porque ele era o filho da promessa. Deus prometeu. E esse acontecimento é uma espécie de tipo, né? Abraão ele está aqui representando Deus nessa situação, e Isaac está representando Cristo, onde Deus sacrificou o seu próprio filho para que nós tivéssemos vida hoje. Abraão não precisou sacrificar Isaac, mas Deus sacrificou Jesus. Tipo, antítipo. Temos outros exemplos também. Moisés, ele foi o libertador do Egito, né, do povo do Egito, né, do povo de Israel lá do Egito. Então, quando eles saíram do Egito, Moisés ele foi esse libertador inicial. Porém, Jesus, quando ele vem, ele nos liberta definitivamente das amarras do pecado. Nós somos livres para viver em Cristo hoje. Então, Moisés é o tipo, o primeiro libertador do povo de Israel. Jesus é o antítipo, o cumprimento disso, né? O libertador definitivo, que iria nos tirar das amarras do pecado. Então, a Bíblia é repleta de exemplos. No primeiro vídeo eu falei sobre João Batista. Isaías fala: voz que clama no deserto. João Batista lá no futuro vem e com essa prefiguração. É um tipo e antítipo. Por que nós entendemos isso, Felipe? Para que nós pudéssemos tirar da nossa mente de uma vez por todas essas coisas que as pessoas às vezes falam, propagam ideias errôneas. Que o dízimo foi abolido com o Novo Testamento. O Velho Testamento é antigo, o Deus é diferente, a lei é falha, a lei é isso, aquilo, aquilo outro. Não. Os dois estão intimamente ligados, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. Não é possível existir o cumprimento de uma profecia sem que haja profecia, certo? Então, Velho Testamento e Novo Testamento estão ligados. E diante disso, nós entendemos que a lei ela é boa, como Paulo fala. Porém, por mais que a lei seja boa, nós vamos encontrar um pequeno problema não na lei, mas em nós. Mas antes de tudo, nós vamos resumir a lei em 10 mandamentos. Nós vamos ler aqui para vocês lembrarem. Então, os 10 mandamentos são: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. Segundo, não fazer ídolos nem imagens para adorar. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto, descansar no 7º dia e dedicar esse dia a Deus. Quinto, honrar pai e mãe. Sexto, não matar. Sétimo, não cometer adultério. Oitavo, não furtar. Nono, não dar falso testemunho contra seu próximo. Décimo, não cobiçar as coisas do seu próximo. Então esses são os 10 mandamentos, porém a lei judaica ela consiste em 613 ordenanças, né, que a gente chama de mitzvot. Ordenanças de coisas que você deve fazer ou deve deixar de fazer. Nós aqui resumimos nos 10 mandamentos. Mas quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós percebemos que a lei ela é boa. Ou seja, não adulterar, não roubar, não matar são coisas boas. Nós devemos seguir. Assim como Paulo fala, né, a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Né? Então a lei é boa. Porém, quando nós observamos esses mandamentos, nós descobrimos que o homem, por conta do pecado de Adão, ele não tem a capacidade de obedecer à lei na sua totalidade. E Deus, ele requer de nós uma obediência total, como a Bíblia fala, né? Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos, o que obedece os meus mandamentos. Porém, por conta do pecado, da marca que a carne sofreu com o pecado de Adão, é impossível nós obedecermos a lei na sua totalidade sem Deus, sem a graça de Deus. E aí entra o primeiro aspecto da graça. Nós vamos dividir aqui em 3 aspectos. O primeiro é esse, que para nós sermos salvos, nós temos que obedecer a Deus. A salvação é de graça, porém, quando nós recebemos a Cristo verdadeiramente, precisa existir uma mudança de comportamento, uma mudança de hábitos. E a partir daí nós começamos a viver como Cristo, porque Cristo obedeceu totalmente. Então, como isso não era possível sem a graça, sem Cristo, Cristo ele vem ao mundo
né, se entrega por nós. Ele era Deus, é Deus ainda, mas ele se desfez do seu trono, de todas as suas honrarias, e se fez homem, homem de dores, como o profeta Isaías diz, para pagar os nossos pecados e para pagar a conta que nós não éramos capazes de pagar. Então, o primeiro aspecto da graça é esse, um favor imerecido. Eu não merecia, eu sou pecador, sou falho, um favor que eu não, uma conta que eu não era capaz de pagar, e Cristo pagou por mim, me dando a salvação, a vida eterna. Então, o primeiro aspecto da graça é esse. Cristo morreu por mim para me dar a salvação, que eu por mim mesmo não conseguiria alcançar. Então, esse é o primeiro aspecto da graça, o favor imerecido que nos salvou através do sacrifício de Cristo. Mas esse aspecto, ele não... essa graça, ela não para apenas no primeiro aspecto. Aí nós vamos para o segundo aspecto, e nós vamos voltar para aquele versículo inicial de Paulo a Timóteo. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Essas provavelmente foram as últimas palavras de Paulo, não somente ao seu amado filho, ao seu discípulo Timóteo, mas também ao mundo. As fontes nos dizem que pouco tempo depois de escrever a segunda carta a Timóteo, Paulo, ele, infelizmente ou felizmente, como ele dizia, né, viver para mim é Cristo, morrer é lucro, ele morreu. Ele ofereceu a sua vida em oferta de libação. E nós podemos pensar que as últimas palavras de Paulo poderiam ser várias coisas, mas ele escolhe cuidadosamente essas palavras: que a graça seja com você ou com vocês. E por que isso? Nós vamos entender o segundo aspecto da graça através da vida de Paulo, daquilo que ele viveu. Para entendermos melhor, nós vamos ler o livro de Atos. No livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 1, diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Então, a passagem que nós acabamos de ler nos mostra Saulo ainda mais irado com o povo de Deus, com os cristãos, e isso aconteceu depois de um episódio específico. Qual episódio foi esse? A morte de Estevão. Estevão, ele estava ali pregando aos fariseus, ele estava confrontando os fariseus, e os fariseus irados tiraram Estevão para fora do templo e começaram a apedrejar ele. Saulo, naquele momento, ele estava presente. Inclusive, as pessoas que apedrejaram Estevão deixaram suas vestes aos pés de Saulo ali. E Saulo presenciou e compactuou com tudo aquilo. Porém, um episódio tão marcante que nos mostra o tamanho da graça e a presença de Deus, pois Estevão, ele estava tão envolto nessa presença ali, que mesmo sendo apedrejado, ele só olhava para Cristo. Ele só olhava para Deus. E ele afirma que o céu se abriu, Deus desceu, Jesus com ele. E quando ele fala isso, os fariseus ficaram ainda mais irados, e Saulo foi um. Ao ponto dele falar: agora acabou, vou perseguir esses cristãos aonde for. Ele chama de seita, né? Mas nós sabemos que não. Estevão, ele estava tão tomado pela presença de Deus que ele olha, né, para a figura, né, de Deus, de Cristo vindo. E ele ainda fala: Pai, perdoa eles, não impute isso a eles, não cobre isso deles, perdoa eles pelo que eles estão fazendo. E imagina, meus irmãos, não eram pedras pequenas, né? As pedras que eram atiradas naquele período eram pedras grandes. Imagina você sendo apedrejado. A reação natural do ser humano seria proteger, né, as nossas partes vitais, mas não. Estevão, ele ajoelha, fica com os olhos fixos em Deus e ainda ora por aqueles que estavam apedrejando ele. Tamanha graça e poder que Estevão estava sendo inundado naquele momento. Mas depois desse episódio de Estevão dizendo que viu Deus e etc., viu Jesus, Saulo fica ainda mais possesso. Ele está determinado realmente a perseguir e matar os cristãos. Ele viu uma carta para Damasco, ele também vai, né, pedir autorização, né, para o fariseu que era superior a ele para fazer isso. Então, no meio do caminho, Jesus aparece para Saulo, né, uma forte luz, né, inunda aquele lugar. Saulo perde a visão, então ele ouve uma voz:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele pergunta, quem és? E Jesus fala, sou eu aquele que você está perseguindo. A partir daquele momento, Saulo ele é transformado. Nós entramos no segundo aspecto da graça. O primeiro aspecto da graça, Felipe, qual é? A graça é o favor imerecido. Jesus morreu e se entregou por nós, pagou os nossos pecados, para que nós fôssemos salvos. E qual que é o segundo aspecto da graça, Felipe? A graça que nos transforma. Se eu tive um encontro real com Cristo, com o Evangelho de Deus, com o Evangelho de Cristo, e não tive uma transformação, tem algo errado. Então talvez eu não tenha tido um encontro real com Ele. Porque se eu encontro verdadeiramente Cristo, a minha vida precisa ser transformada. Eu preciso ser transformado. Então a graça, da mesma forma como ela já nos dá a salvação, ela nos transforma. Isso está contido na graça. Então, se eu não fui transformado, eu não me apropriei da graça verdadeiramente, ou seja, eu não encontrei com Cristo verdadeiramente. Eu não estou nele. A partir daquele momento, Saulo ele tem o seu nome mudado. Lembra que eu falei no primeiro vídeo sobre o nome, sobre a identidade, que o nosso nome carrega a nossa identidade. Então, ali naquele momento, quando Saulo encontra Cristo, ele descobre a sua verdadeira identidade. Primeira dica, se você quer saber quem você é, a sua verdadeira identidade, encontre Cristo. Ele vai te transformar e vai revelar a sua verdadeira identidade. Então, a partir daquele momento, Saulo ele se torna Paulo. E de perseguidor, ele é perseguido. A partir daquele momento, ele é transformado em Paulo e ele começa a pregar o Evangelho de Cristo, que até então ele perseguia. E ele começa a ir pela Europa, pela Ásia Menor. A Ásia Menor naquele período não era Japão, nada disso. Era a região da Turquia, ali do Oriente Médio, aqueles países ali do Oriente Médio. Então, Paulo ele começa a ir para aqueles lugares também, ele começa a propagar o Evangelho de forma assim, gigantesca, de forma grandiosa. E a partir daquele momento ele começa a ser também perseguido. Paulo ele é preso, inclusive a carta que ele escreve a Timóteo, segunda Timóteo está preso. Grande parte das cartas que Paulo escreveu ele estava preso. Ele foi naufragado, sofreu açoites. O açoite da época, o açoite romano, chamado azorrague, ele continha nas suas pontas tiras de couro, bolas de metal, pregos, objetos cortantes, pedaços de ossos. Então, era isso que tinha na ponta daqueles chicotes, que é o mesmo que Jesus também ele foi flagelado, ele foi açoitado. E era isso que continha naquele chicote, foi isso que Paulo passou. Um número de 39 açoites, o povo romano ele tinha que 40 açoites para mais, a pessoa poderia morrer. Então, eles limitavam ali a 39. Eles estimavam que era o limite que uma pessoa poderia suportar sem morrer, ou seja, eles queriam só que a pessoa sofresse mesmo. Paulo passou por isso. Então ele perseguia, mas depois ele foi perseguido. E aí nós podemos fazer uma pergunta. A partir do momento que Paulo foi transformado, ele se tornou perfeito e por isso ele suportou tudo? Não é isso. Inclusive eu gostaria de abrir um parêntese aqui, porque muitas pessoas falam, não vou na igreja porque lá só tem pecadores. Sim. Se os pecadores não vão para a igreja tentar encontrar Cristo, eles vão ir para onde? Entende? Então, é mais uma desculpa que o inimigo tem utilizado para que as pessoas olhem somente o ser humano, mas não olhem para Cristo. Lembra de Estevão? Estevão estava ali sendo apedrejado e olhando só para Cristo, orando por aqueles que estavam apedrejando ele. Então, Pai, que nós possamos parar de colocar desculpas para não ir para a igreja, de olhar para o próximo errou, olha para você, olha para mim, eu erro. Jesus morreu por ele e morreu por mim também. Então a igreja, o lugar, deveria pelo menos ser, e eu acredito que existem muitas igrejas verdadeiras, que onde nós vamos encontrar Cristo e sermos transformados, assim como Paulo foi. Então a partir do momento que Cristo morreu por mim e me deu a salvação que eu não merecia, a graça entra no segundo aspecto, me transforma, muda a minha realidade, nós vamos entrar no terceiro aspecto da graça, que é força capacitadora. E aí nós vamos ler em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar.
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, nessa passagem, a palavra nos mostra Paulo, ele orando a Deus, pedindo para que um espinho na carne fosse tirado. Não existe um senso comum sobre o que era esse espinho na carne, mas o que nós podemos dizer é que era algo que incomodava Paulo. Poderia trazer para a nossa realidade hoje, poderia ser uma tentação na bebida, uma tentação sexual, poderia ser algo que tenta nos atrapalhar, nos tirar da presença de Deus, e que nós temos que lutar gradativamente. Uma fraqueza. Às vezes eu tive vício em algo por muitos anos, Deus me libertou, porque a graça transforma, e a partir daquele momento eu vou lutar contra aquele desejo que tenta voltar, certo? Então Paulo tinha um espinho na carne que nós não sabemos qual ao certo o que era, mas ele tinha, e ele ora 3 vezes ao Senhor e pede: Deus, tire isso de mim, para que eu possa te servir ainda mais perfeitamente. Deus então fala: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Para que Paulo não se gloriasse nele mesmo, para que ele se lembrasse que é Deus, que é a graça de Deus que nos capacita. E é esse o terceiro aspecto da graça, uma força capacitadora. Paulo ele foi transformado com o segundo aspecto da graça, porém, ele ainda sofreu muito depois. E o que capacitou Paulo quando ele fala, posso viver com muito pouco, ou com pouco, tudo posso naquele que me fortalece? É através dessa graça, essa força que capacita. Ou seja, quando nós encontramos Jesus, somos transformados. A partir desse momento, nós tomamos posse dessa graça, nós recebemos ela, nós começamos a vivenciar lutas, vivenciar dificuldades. Muita gente até fala: mas antes de ir para a igreja ou não, na minha vida era tranquila, sim, em termos de dificuldades, mas depois que eu fui para a igreja, é luta atrás de luta, sim, porque é o processo. E Deus ele nos forja diante desses processos, durante esses processos. Então, o que nos capacita a passar por esses processos é a graça de Deus, é a força de Deus. Então, Paulo contava com essa força, com essa graça, que capacita. Então, o terceiro aspecto da graça é esse poder que nos capacita a vencer as dificuldades, a vencermos a nós mesmos, vencermos os nossos desejos pecaminosos, vencer o nosso eu, vencer o mal. É a graça que nos capacita a vencer. É o terceiro aspecto da graça. Aí nós voltamos lá no início, naquele primeiro problema. Lembram que eu disse que a lei ela tinha um ponto de interrogação, um problema ali, que ela não era possível de ser cumprida na sua totalidade até aquele momento. Porém, quando Cristo vem e ele entrega a graça por completo, a graça que salva, a graça que transforma e a graça que fortifica, que fortalece, com essa graça nós podemos obedecer à lei. Então, mais um exemplo de que Jesus ele não veio abolir a lei, ele não veio facilitar as coisas, ele veio ainda subir o nível. Nós lemos que nos 10 mandamentos, o mandamento era: não adulterarás. Porém, quando Jesus vem, ele fala: se você sequer olhar para uma mulher com um pensamento impuro, com cobiça, você já adulterou. Vamos usar o exemplo de Davi, com Batseba. Quando Davi ele peca, naquele momento que ainda não tinha a graça, se ele olhasse, ele desejou Batseba, mas ele voltasse para dentro do palácio e tivesse relação com as suas esposas, ele não teria pecado. Porém, hoje, se você olhar errado, você já pecou, você já adulterou. Então a lei estava aqui, a graça ainda subiu um pouquinho o nível. A lei de Moisés falava olho por olho, dente por dente. Jesus vem e dá outra face, certo? Então Jesus ele não veio abolir o Velho Testamento, a graça ou as ordenanças. Ele veio nos capacitar com a graça para obedecer. Então a graça veio nos capacitar a obedecer à lei, certo, meus irmãos? E a passagem que, na minha visão, que mais exemplifica isso, até o pastor Luciano Subirá, ele declara essa passagem, ele dá esse exemplo, que é a da mulher adulta. Jesus tem até uma música que eu gosto muito, que é Quem é Esse? Que fala sobre essa passagem,
que Jesus chega, tá ali escrevendo no chão, a mulher adúltera, ela é trazida pelos fariseus, os fariseus falam, né, olha, essa mulher foi pega em flagra no adultério, e o adultério naquela época não era só um pecado, era um crime. Então um crime ele é passível de punição. Então eles queriam apedrejar ela. Jesus se ajoelha, escreve no chão, maior calma, tranquilidade, e diz: quem nunca pecou, que atire então. Primeira pedra. Ele não questionou a lei, ele não aboliu a lei, ele só disse: não, quem nunca pecou pode atirar. Primeira pedra. Os anciãos saíram primeiro, reconhecendo a sua pequenez, quão pequenos nós somos. E o único ali, meus irmãos, que não tinha pecado, que poderia tirar a pedra, era quem? Jesus. Porém, ele não fez isso. Ele ainda fala: alguém te condenou? Ela fala: não. Ele fala: porém, então, eu também não te condeno. Primeiro aspecto da graça: ele salvou, ele deu a vida para aquela mulher. Ele deu a salvação, ele não condenou ela. Segundo e terceiro aspecto da graça: ele fala logo em seguida: porém, vá e não peques mais. Ou seja, eu não te condeno, te dei a vida. Porém, seja transformada, mude de vida e não peques mais. Esses três aspectos são resumidos na história da mulher. E é a vida que nós temos que levar. Quando nós encontramos a graça verdadeira, o verdadeiro Evangelho de Cristo, ele nos salva, nós somos transformados e a partir desse momento a força dele se aperfeiçoa em nós, nós conseguimos caminhar em obediência total. E aqui, para fechar, nós voltamos na afirmação de Paulo. Como eu havia perguntado, ele poderia falar inúmeras coisas, mas ele diz: que a graça seja com vocês, que a graça seja com você. Porque Paulo sabia que nós precisamos apenas da graça, porque a graça nos salvou, a graça nos transforma, e a graça nos aperfeiçoa no processo. Então, é somente isso que nós precisamos, a presença de Deus, a graça de Deus, que faz tudo isso em nossas vidas. Então, quando nós pensamos que a graça é somente para nos salvar, mas nós não tomamos posse verdadeiramente dela, para sermos transformados e para vivermos em aperfeiçoamento, eu estou jogando fora o sacrifício de Cristo. Então, a reflexão final é que nós possamos viver verdadeiramente a graça de Cristo. Se eu falo que sou cristão, se eu falo que vivo Cristo, mas eu ainda continuo a pecar conscientemente, sabendo que aquilo é errado, eu não estou vivendo a graça. Então, se eu não estou vivendo o segundo e terceiro aspecto da graça, será que eu tenho vivido o primeiro? Porque é uma completude. E diante disso, nós corremos o risco de permanecer anos dentro da igreja sem transformação. Sabe aquela pessoa que está dentro da igreja 10, 15, 20 anos, mas é a mesma pessoa? Será que essa pessoa, será que nós temos vivido verdadeiramente a graça que transforma, que capacita? Vamos refletir. Se sim, amém, meus irmãos, vamos continuar buscando ainda mais viver a graça e o aperfeiçoamento de Cristo. Mas se não, vamos refletir e buscarmos enquanto é tempo, porque ainda dá tempo. Daqui um pouco, eu acredito que não vai ter mais tempo. Então, que possamos viver a totalidade da presença da graça de Cristo, que salva, que transforma e que capacita. Amém, meus irmãos? Essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenha edificado, que nós tenhamos aprendido mais a palavra de Deus aqui juntos. Peço que vocês continuem aqui para que juntos possamos, enquanto corpo de Cristo, propagar o Evangelho daquele que era, e é e que há de vir. Que Deus abençoe vocês e que a graça esteja com vocês. Um grande abraço.